Boa tarde, hoje eu falarei sobre o segmento do tratamento de reposição hormonal da mulher com menopausa. Primeira coisa que a gente tem que falar do segmento. O que a gente tem que pedir anualmente? Mamografia e ultrassonografia pélvica uma vez ao ano. Para quê? Para avaliar a espessura endometrial. E porque a mamografia ainda é interrogado se a reposição hormonal na mulher da pós-menopausa causa aumento de risco de câncer de mama. Será que esse câncer de mama está relacionado com a progesterona ou com o estrogênio? Ainda não se sabe. Outra coisa que a gente tem que fazer é avaliar o perfil metabólico uma vez ao ano. Então, glicemia de jejum, perfil lipídico, pressão arterial, peso, circunferência abdominal e orientar a modificação do estilo de vida. E o tempo de uso? O tempo de uso é uma decisão individualizada com a paciente. Uma coisa importante que a gente tem que ter em mente é que normalmente a gente vai ter que fazer uma suspensão gradual. Por quê? A suspensão abrupta pode gerar recidiva dos sintomas. Como a gente já tinha falado das opções de primeira linha, que são o estrogênio, o 17-beta-estradiol e a progesterona micronizada, agora a gente vai falar sobre as opções de segunda linha. A primeira que a gente tem é a tibolona. A tibolona é quebrada por uma enzima em 3 metabólitos, ou metabólitos que têm 3 ações. A primeira ação dos metabólitos da tibolona é a ação androgênica, ou seja, ela melhora a libido. Então, relação com a libido, melhora a libido. Outra ação que ele tem é a ação estrogênica, ou seja, vai tratar o quê? Os fogachos, tá? Trata os fogachos. E também tem a ação progestagênica, ou seja, vai proteger o útero da ação do estrogênio, vai proteger de hiperplasia e câncer de endométrio. Então, o progestogênio protege útero. O que ela faz, então, por sua ação estrogênica? No osso, ela previne a perda de massa óssea. Entretanto, a tibolona tem alguns efeitos colaterais mais graves. Primeiro, ela aumenta o risco de AVC e segundo, que ela também aumenta o risco de câncer de mama. Outra opção de segunda linha é o estrogênio equino conjugado, 0,45 mg, mais o basedoxifeno, 20 mg. O basedoxifeno é um SERM, ou seja, ele tem ação no receptor de estrogênio. No receptor de mama e no receptor do endométrio, ele tem ação negativa, ou seja, vai inibir esse receptor na mama, como eu tinha falado, e no endométrio. Já no osso, ele vai ter ação positiva, ou seja, vai prevenir a perda de massa óssea. Além disso, ele vai ter no corpo inteiro, de uma maneira geral, ação estrogênica positiva, prevenindo ou tratando os fogachos. Então, uma coisa que a gente tem, ele previne a perda de massa óssea, seguro na mama, porque tem ação estrogênica negativa na mama, o basedoxifeno. Ele também inibe o receptor de estrogênio no endométrio, então tem segurança endometrial e também alivia os fogachos. Então, uma boa opção de segunda linha. Uma terceira opção, muito menos utilizada, é o ospemifeno, 60 mg via oral. Ele é indicado para aquelas mulheres que não toleram a via tópica para o tratamento de sintomas geniturinários. Entretanto, ele tem um efeito colateral bem grave e que a mulher não vai gostar, que é a piora dos fogachos, tá? Então ele trata, como a gente está vendo aqui, os sintomas geniturinários. Ainda não se sabe que efeito que ele tem na mama, se ele aumenta ou não aumenta o risco de câncer de mama. E ele tem um efeito adverso também, bem importante, que ele aumenta o risco tromboembólico. Quando a gente fala de terapias não hormonais para os fogachos, a gente tem alguns inibidores seletivos da recaptação de serotonina que melhoram os fogachos. Por exemplo, escitalopram, paroxetina e citalopram. Entretanto, a gente tem que fazer um adendo aqui em questão da paroxetina. A paroxetina inibe a transformação do tamoxifeno, que é o antagonista estrogênico na mama, na formação de seu metabólito, tá? Ativo. Então ela impede que o tamoxifeno vire seu metabólito ativo, que tem ação estrogênica negativa na mama. Ou seja, a paroxetina não deve ser utilizada junto com o tamoxifeno. Inibidores seletivos da recaptação de serotonina. Fluoxetina e sertralina não têm eficácia no tratamento de fogachos, tá? Já os duais todos têm. Desvenlafaxina, venlafaxina e a duloxetina. Também os análogos de GABA têm efetividade, como a gabapentina. Alternativas. Uma das alternativas que a gente tem para o tratamento da menopausa é a hipnose, tá?
ainda está sendo bastante estudado. Outra coisa que eu queria comentar aqui é sobre a reposição de hormônios masculinos na mulher. Uma coisa que a gente tem que lembrar é que a dosagem de testosterona na mulher não tem relação com desejo sexual. Entretanto, é notado que com a reposição de testosterona, mantendo o nível de testosterona da mulher acima do normal ou no limite superior da normalidade, melhora a libido da mulher, tá? Mas a principal indicação e a única praticamente indicação que a gente tem para a reposição de testosterona na pós-menopausa é a síndrome do desejo sexual hipoativo, tá? Desordem do desejo sexual hipoativo, como está aqui. Não dosar testosterona sérica no diagnóstico, porque, como eu falei, não tem relação direta com a libido, tá? Então, aqui vou para um fluxograma. Desordem do desejo sexual hipoativo. Sim. Teste terapêutico com testosterona. Teve uma resposta após um período de 3 a 6 meses? Sim, então você mantém a testosterona. Não teve resposta, então esse desejo sexual da mulher não vai melhorar com testosterona, você pode suspender. Normalmente a gente opta por uma preparação transdérmica. Por quê? Com a preparação transdérmica você consegue controlar mais os níveis séricos da testosterona e impede oscilações grandes, tá? Quando vai repor, o que a gente tem que fazer? Então a gente sabe que a dosagem de testosterona não tem relação direta com libido, entretanto, quando você vai repor, você tem que dosar a testo basal da paciente e manter a dosagem de testosterona para fazer o segmento, para saber se essa testosterona está dentro da normalidade, se está passando muito ou não. Além disso, você tem que tratar sintomas como acne e hirsutismo que podem ocorrer.